Salve, salve, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao canal TQSP. O canal tinha que ser preto. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, então eu lhe convido a se inscrever no canal, a compartilhar com os amigos, porque a sua ajuda nos inspira a contar cada vez mais histórias pretas. Hoje vamos mergulhar na história de um dos maiores líderes da resistência negra no Brasil, João Batista, o Malunguinho. Figura emblemática, ele liderou o Quilombo do Catucá, em Pernambuco, no início do século XIX, enfrentando a escravidão e lutando pela liberdade. Sua história, cheia de coragem e estratégias astutas, continua viva na memória e em tradições religiosas. Prepare-se para conhecer um verdadeiro herói na luta contra a opressão. A história de Malunguinho começa nos registros documentais de uma forma extremamente negativa. Estas escritas documentais foram redigidas a favor da coroa, tendo a finalidade de defender apenas os interesses do clã português. Assim, Malunguinho foi registrado como um bandido, um fora da lei, um chefe de quadrilha. E assim era chamado, pois havia uma ordem de execução para aniquilar completamente quaisquer vestígios existentes do chefe dos malungos. Malunguinho era taxado como um bandido porque defendia os interesses da liberdade e não concordava com as ideias dos homens brancos. O nome Malunguinho era provavelmente um título dado ao chefe dos malungos, derivado de malungo, que significa companheiro ou que vieram no mesmo navio. O Quilombo do Catucá, que ele liderou, era um refúgio para aqueles que escapavam das fazendas e dos engenhos. A liberdade e a terra era o sonho desse povo. Os negros malungos eram exímios guerreiros, e para proteger os quilombolas das investidas das tropas coloniais e dos capitães do mato, eles usavam várias técnicas de guerrilhas conhecidas até hoje, como as estrepes, um tipo de lança feita em madeira que continha os invasores dos quilombos ao serem enterradas em buracos escondidos na mata. O Quilombo do Catucá não era apenas um espaço de sobrevivência, mas um local de construção de identidade, liberdade e comunidade. Malunguinho defendia esses princípios com firmeza, tornando-se um símbolo da luta contra a escravidão. Os registros contam que, em uma invasão à mata para perseguir o chefe dos malungos, Malunguinho foi ferido, mas não capturado. Quase morto, conseguiu escapar e se esconder na floresta. Foi resgatado por índios e curado com o poder das ervas e a sabedoria dos indígenas. Aprendeu com eles o segredo das ervas. A passagem de Malunguinho pela aldeia tinha uma finalidade espiritual. Por mais que ninguém soubesse naquela época, a Jurema tinha escolhido o guardião de sua chave para tomar conta dos caminhos, tendo a responsabilidade de destrancar as estradas, sendo ele o desbravador na linha da Jurema e fazendo a ligação entre o mundo dos vivos e os ancestrais da floresta. A Jurema é a mais brasileira das religiões, pois tem a sua origem na pagelância indígena. Nela, nada se realiza sem a permissão de Malunguinho. De acordo com o pesquisador Hilton Leal da Rosa, no culto da Jurema, que é um culto religioso de origem indígena, Malunguinho é uma entidade de grande poder, que se manifesta de 3 formas bastante distintas: Exu, Caboclo e Mestre. O primeiro representa o mensageiro, fazendo o elo de ligação da linha da Jurema com as pessoas. O segundo é a figura do guia, o principal protetor dos iniciados no culto. O terceiro representa alguém que teve existência real na Terra. Ele era conhecido e temido por todos os senhores brancos, pois tinha coragem de libertar os escravizados, abrindo portas de cativeiros e senzalas, destrancando correntes que aprisionavam os seus irmãos de cor. Com essa atitude, recebeu o título de o portador de uma chave mágica, e seus adversários
não sabiam como ele conseguia abrir essas trancas. Malunguinho era o terror dos senhores de escravizados. Em 1827, o governo da província de Pernambuco colocou a sua cabeça a prêmio. Pela sua captura ou morte, foi oferecido 100 mil réis. A recompensa por Malunguinho foi a maior quantia proposta pela captura de alguém, vivo ou morto em Pernambuco, até a cabanada. João Batista foi morto em 1835, depois de mais uma grande operação contra os quilombolas. A sorte de João Batista foi selada com o fim da cabanada em 1835, quando foi possível deslocar centenas de soldados que estavam na luta contra os cabanos entre Alagoas e Pernambuco para acabar com o quilombo. A história de Malunguinho nos lembra que a resistência não acontece apenas nos campos de batalha, mas também na preservação da cultura, na espiritualidade e no fortalecimento de comunidades. Sua coragem e legado seguem vivos e inspiram aqueles que ainda hoje lutam contra desigualdades e opressões. Malunguinho foi mais do que um líder, ele foi um símbolo da força e da esperança. E é por isso que o canal TQSP, o canal Tinha que Ser Preto, se orgulha em dizer que João Batista, o Malunguinho, tinha que ser preto. Obrigado por ser mais um exemplo inspirador de luta e resistência. E se você gostou do Gravado na História de hoje, que contou a história de João Batista, o Malunguinho, então eu te convido a se inscrever no canal, a compartilhar com os amigos, ativar as notificações, comentar os nossos vídeos e nos seguir nas redes sociais, porque somente assim, juntos, somos muito mais fortes. Um grande beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Fiquem na paz.